Fala, craque! Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula da semana do planejamento estratégico para subir de divisão no futebol. Parabéns por ter chegado até aqui, porque isso já te coloca na frente de 87% dos jogadores que continuam sem plano, sem clareza e sem direção. Eu sou Diego, mental coach, e ajudo os jogadores de futebol como você a subir de divisão ou jogar no exterior independente do clube ou do seu contrato atual. Agora eu quero bater palma para você, porque se você chegou até aqui comigo hoje, na terceira aula, isso quer dizer uma coisa somente. Você viu o que a maioria dos jogadores nunca parou para enxergar. E isso já te coloca num grupo seleto. Mas vamos direto ao ponto. Hoje vamos fazer um resumo do que construímos juntos ao longo dessa semana. Na primeira aula, eu revelei os 5 erros invisíveis que estão escondidos na rotina da maioria dos jogadores e que travam a evolução, mesmo em que treina duro. O primeiro, jogador que corre, mas sem direção. O segundo, jogador que depende da sorte ou da indicação. Terceiro, jogador que pensa só em que o talento é suficiente. Quarto, jogador que vive no modo repetição achando que isso é evolução. E quinto, jogador que quando vê o tempo passou e ele está sempre no mesmo lugar. Eu sei que você sentiu o peso desses erros, você olhou para a sua rotina e talvez percebeu que também esses erros estavam lá. Já na segunda aula, eu te mostrei o que os jogadores realmente sabem, fazem de diferente. Revelamos ajustes invisíveis que colocam esses caras na frente da maioria. Ajustes que você também pode aplicar, mesmo sem empresário, sem teste e sem padrinho. Eu fui além. Entreguei para você algo que quase ninguém mostra, ou seja, as perguntas de autodiagnóstico que jogadores da Série A e da Europa usam toda semana para ajustar a própria estratégia dentro e fora das quatro linhas. Perguntas que te mostram onde você está falhando, perguntas que te mostram onde você deve corrigir, perguntas que revelam como evoluir de forma real. E deixa eu te falar mais uma coisa fundamental. Essas perguntas não são teoria de livro, elas vêm do campo de batalha. São usadas por jogadores de elite nacional e internacional toda semana. E se você aplicou essas perguntas com verdade, você já não é o mesmo jogador da semana passada. Lembre disso. Você já está começando a pensar diferente, a agir diferente, e isso é aquilo que separa quem evolui de quem repete. Agora segura isso comigo, porque chegou a hora de virar a chave de vez. Eu vou te mostrar com prova e exemplos reais porque o planejamento estratégico é o divisor de água entre quem sobe e quem some do futebol. Isso aí não é teoria de livro, é o que a ciência comprova, é o que os jogadores de elite aplicam. Isso é o que pode mudar a sua carreira se você tiver a coragem de aplicar. Então faz o seguinte, me acompanhe agora aqui na tela do notebook que eu vou te mostrar os dados, os bastidores e as decisões que mudaram o destino de vários jogadores. Bora, vamos lá! Então, chegamos aqui na telinha e hoje vamos ver por que o planejamento estratégico faz a diferença entre quem sobe e quem some. E vou trazer, como costumo fazer, alguns dados científicos de pesquisas e 4 exemplos de jogadores reais, jogadores brasileiros, que já pararam de jogar e outros 3 que estão ainda em atividade. Mas o que é o planejamento estratégico? Planejar é ter clareza sobre o que você quer, quando quer e o que precisa fazer para chegar lá. No futebol significa o que, de fato, Diego? Significa definir metas claras, ajustar a rotina física, mental e de imagem e tomar decisões inteligentes fora das 4 linhas. Aí vamos ver se corre. Sempre tenho meu computador gosta de me perturbar. Mas enfim, qual é por que é importante fazer um planejamento estratégico? Primeiro, transforma esforço em evolução. Um estudo do Journal of Applied Sport Psychology mostra que atletas que definem meta e revisam sua rotina semanalmente têm performance mais alta e mais consistente ao longo da temporada. Aqui tem a fonte, no PDF que você pega dentro da comunidade do Telegram, vai ter também todas as fontes, enfim. O resultado: quem faz um planejamento estratégico evolui mais rápido, mesmo
fazendo um treino igual aos outros, com o mesmo nível de treino. E por que é importante? Porque no futebol, repetir sem ajustar é ilusão de progresso. Com o planejamento, você consegue transformar em treino em uma evolução real. Segundo ponto, por que é importante? Porque reduz recaídas emocionais em jogadores profissionais. Esse estudo, feito pela Universidade de Leipzig, na Alemanha, foi publicado pela European Federation of Sport Psychology e mostra o seguinte: 63% menos chance de desenvolver crises emocionais após lesões, derrotas ou cortes inesperados. Quem é que não passa por uma lesão durante a carreira? Quem não passa por uma emoção forte, para altos e baixos? Então, quem tem um planejamento estratégico consegue também planejar esses momentos e já prever e fazer de forma que possam impactar o menos possível. Quem faz planejamento estratégico tem 2,4 vezes mais chance de manter a estabilidade mental durante as transições difíceis. O que são essas transições difíceis? Mudança de clube, ficar no banco ou trocar de categoria, passar de uma Série A a uma Série B, por exemplo. Ou às vezes, até o contrário, passar de uma Série B para a Série A pode representar um desafio. Tem mais facilidade de ajustar meta e recuperar confiança voltando ao rendimento ideal, porque o planejamento estratégico se torna uma rotina que faz isso, e o jogador fazendo isso de forma constante tem essa facilidade. Se você não sabe qual é o próximo passo na sua carreira, qualquer imprevisto pode jogar você no abismo. Mas quando você tem clareza do caminho e tem um plano traçado, simplesmente você segue e você se torna emocionalmente mais estável e competitivo. De fato, voltando, de fato, não é só o talento que segura o jogador na elite, é o planejamento mental, emocional e tático. Aumenta, porque o planejamento estratégico é importante, Diego, porque aumenta a chance de assinar com um grande clube. O CIESC é uma sociedade suíça, suíça da Suíça, diz que jogadores com planejamento estratégico claro têm 3 vezes mais chance de assinar com clubes de elites antes dos 23 anos. E isso faz uma diferença muito grande no, numa carreira de um jogador. É porque é importante, porque é interessante e importante saber que não é quem joga mais bonito que assina os contratos mais importantes para os grandes clubes, mas é que tem mais clareza e estratégia que chega primeiro. Então, planejamento estratégico aumenta a chance de assinar com um clube grande. Planejamento estratégico também garante longevidade na carreira. Um estudo da UEFA de 2021 fala que carreiras com planejamento físico, mental e de imagem duram em média 2,3 anos a mais no topo. Isso tem consequências muito grandes. 2,3 temporadas a mais não é pouca coisa, em alto nível. Por que é importante? Porque planejar é garantir não só que você chegue, mas que você permaneça. Porque tem jogadores jovem que chega, mas não permanece com 23 anos. A maioria dos jogadores brasileiros desiste do futebol. É importante chegar, mas permanecer, o desafio é maior ainda. E agora vamos ver 4 exemplos de jogadores brasileiros. Eu pego o primeiro. Todo mundo conhece Ronaldo Fenômeno. Ele, após de 2 anos parado para lesões gravíssimas na Inter de Milão, Ronaldo voltou com um cronograma de reabilitação milimétrico, dia após dia. O resultado foi artilheiro na Copa do Mundo de 2002. O que aprendemos da história de Ronaldo? Que o planejamento permitiu que ele fizesse história quando todos duvidavam não só que ele conseguisse voltar àquele nível. Tinha algumas pessoas, até inclusive médicos, que duvidaram que ele pudesse voltar a jogar futebol. Marquinhos. Marquinhos do PSG saiu do Brasil, passou pela Roma e foi para o PSG. Desde jovem ele trabalha com coach e revisa metas semanalmente. É capitão do Paris Saint-Germain e tem um contrato renovado até 2028. O que nos ensina a história de Marquinhos? Que clareza e constância garantem o protagonismo dele ao longo da carreira, mesmo hoje que já passou dos 30 anos.
Vamos ver agora o caso de David Neres, brasileiro. Ele veio para a Europa, no Shakhtar de Donetsk, lá na Ucrânia, teve problemas e passou para o Benfica. No Benfica jogou bem um tempo, mas depois o desempenho dele caiu e planejou a transferência para o Napoli. O que ele fez? Ele tinha a missão de retomar o ritmo mental, físico e tático, e o foco dele foi trabalhar a parte agressiva do jogo, a adaptação tática à Série A e a comunicação em italiano. Para fazer isso, ele fez revisões semanais de progresso com a equipe técnica. Isso trouxe o quê? Que depois da transferência para o Napoli, para 30 milhões de euros, ele, nessa temporada, jogou 28 jogos e retomou confiança e protagonismo e foi um dos protagonistas mesmo da vitória da Liga Italiana por parte do Napoli. O que nós aprendemos com David Neres? Que planejar é voltar a crescer mesmo depois de um tombo. É muito importante. Eu, além de David Neres, nós temos outro exemplo que é de Richarlison. Richarlison teve uma virada após uma crise mental e uma queda de performance, porque depois da Copa de 2022 ele entrou em depressão e estava totalmente apagado o seu jogo no Tottenham. Ele fez uma pergunta fundamental para ele mesmo. E se perguntou: será que ainda tenho futuro? As dúvidas começaram a entrar na cabeça dele e ele decidiu aplicar uma estratégia diferente. E aí que entra o planejamento estratégico. Ele fechou parceria com um psicólogo e estabeleceu uma rotina mental semanal. O objetivo dele era reconstruir a confiança, o foco e a motivação. O momento decisivo foi em março de 2024, quando ele voltou de novo a jogar o futebol dele, e ele declarou: a terapia me salvou. E essa foi uma declaração feita a The Guardian, um jornal inglês. Ele voltou a marcar 9 gols em 10 jogos. O resultado: reconquistou o gol no Tottenham, voltou para a seleção brasileira e se tornou uma voz ativa a favor da saúde mental. Sem vergonha, mas, pelo contrário, com consciência do que isso salvou a carreira dele. O que nós aprendemos com Richarlison? Que o planejamento estratégico, nesse caso mental, não é luxo, é um fator decisivo para resgatar a performance e a relevância. O planejamento estratégico, como eu acabei de falar, não é absolutamente um luxo, é o mínimo para quem quer viver de futebol. A ciência mostrou isso, jogadores grandes confirmam, e agora você sabe que é isso que diferencia quem sobe de quem some. Era essas provas que eu queria e trouxe para você hoje para entender que o planejamento estratégico é uma peça fundamental, um separador de águas entre a carreira muito boa, excelente, e entre talvez uma desistência antes dos 23 anos. Se você chegou até aqui, já viu os erros que estavam te travando, já entendeu o que precisa mudar, já aplicou perguntas que nem jogador de Série A se faz direito. Agora chegou a hora da verdade, porque sei que muitos jogadores sentem essa virada por dentro, dentro do coração, mas não sabem por onde continuar. Por isso, agora eu vou te mostrar o método completo que eu, Diego, uso com jogadores que saíram da base, subiram de divisão ou foram jogar lá no exterior. Jogadores que colocaram em prática esse plano estratégico e mudaram totalmente de patamar. E você vai ver como pode fazer isso junto comigo, passo a passo. Segue firme que eu vou te mostrar por dentro como tudo isso funciona. Esse é o Futebol 360, um método criado no campo de batalha, feito para jogadores que não aguentam mais viver na repetição e que decidiram subir de divisão, jogar em alto nível ou viver de futebol no exterior. Não é fórmula mágica, é planejamento estratégico, mentalidade de elite e ação guiada, semana após semana. E agora eu vou te mostrar como ele funciona, passo a passo, módulo por módulo, porque o teu próximo nível começa aqui. Respira fundo, porque a partir de agora você não é mais o mesmo jogador. Esse é o começo de uma nova era. E tudo começa com a forma como você entra nesse curso. No módulo 1, a gente limpa a bagunça, arranca os pesos invisíveis
e prepara o campo onde seu novo jogo vai começar. Você vai entender como estudar, como aplicar, como ter resultado. Vai ativar uma mentalidade prática com um desafio real para te botar em movimento nos primeiros 7 dias. Sem teoria, sem enrolação, só ação. Você vai entrar perdido como a maioria, mas vai sair com os 2 pés no chão, pronto para jogar um jogo que 90% dos jogadores nem sabe que existe. Esse é o marco zero. A partir daqui, você não é só mais um jogador. Tem coisa que todo jogador precisa encarar. Antes de traçar o caminho, ele precisa saber onde está. Você pode sonhar alto, mas se não sabe sua posição no campo da vida, nunca vai alcançar. No módulo 2, você faz o seu diagnóstico de verdade. Nada de achismo, nada de eu acho que estou bem. É você se encarar no espelho, ver e se perguntar onde é que eu estou, em que ponto da caminhada, o que eu estou realmente entregando. Você vai construir a sua linha do tempo no futebol. Você vai entender a sua situação física, técnica e emocional. E finalmente vai definir os 3 grandes objetivos que podem mudar o rumo da sua carreira. Aqui você para de viver no automático e começa a jogar com intenção. Você entra nesse módulo achando que está bem, mas sai entendendo que só sabia 30% do que você precisava para subir. Esse é o módulo que vira a chave da sua consciência. Agora que você já entendeu onde está, chegou a hora de treinar de verdade. Mas quando eu falo treinar, não é só correr mais, não é só dar 200 passos no treino, é treinar o jogador inteiro, corpo, mente e atitude. No módulo 3, você entende o que é ser um jogador completo. Você construiu seu plano de alta performance em 7 dias. Você aprende como treinar seu corpo com inteligência e sua mente com disciplina inquebrável. Você entende que não adianta estar bem fisicamente se está instável emocionalmente. Você vai entender que a regularidade não vem só do preparo físico, vem do treino mental. Você entra nesse módulo com uma rotina meio bagunçada e sai com um sistema de treinamento que te leva para outro nível. É aqui mesmo que você começa a se destacar. Você já começou a treinar como um atleta de verdade. Agora vai aprender a jogar como um guerreiro emocional, porque o futebol começa aqui, na cabeça. No módulo 4, você aprende a usar sua mente como sua principal arma. Você vai entender como seu pensamento interfere no desempenho. E não é papo de livro, não. Nem motivação vazia. Aqui você vai ver como a neurociência, a programação neurolinguística, a hipnose esportiva e as ferramentas do coaching de elite se aplicam dentro do futebol. Você vai aprender a controlar a sua ansiedade antes do jogo, a manter o foco mesmo sendo xingado lá na arquibancada e se recuperar rápido de um erro, de uma crítica ou de uma fase ruim. Você entra nesse módulo carregando o peso emocional e sai com uma armadura forte, invisível. Não é sobre não sentir, não. É sobre sentir e jogar melhor mesmo assim. É aqui que os jogadores se transformam em jogadores decisivos. No futebol, você é avaliado o tempo inteiro. E não é só quando toca na bola, não. É como você caminha, como você olha, como você se posiciona. É a sua comunicação silenciosa que muitas vezes decide se você é respeitado ou simplesmente ignorado. No módulo 5, você aprende a se comunicar como um líder. Você entende como você fala com você mesmo, com o jogo e com o mundo. Aprenda a usar a sua presença, o seu olhar e o seu corpo como ferramenta estratégica. Você vai descobrir o poder da comunicação silenciosa, aquela que diz tudo, mesmo quando você não fala nada. Vai aprender como se posicionar nas redes sociais com inteligência, como usar as palavras certas falando com um treinador, com um empresário ou com um jornalista. Você entra nesse módulo sem saber como o mundo te vê e sai sabendo exatamente
como você quer ser percebido. Porque quem sabe se comunicar não precisa gritar forte para ser ouvido. Só precisa estar presente. Tem muito jogador que tem talento, que treina, que faz tudo certo, mas infelizmente não é lembrado, não é chamado, não é indicado e, sobretudo, não é contratado. Sabe por quê? Porque ele não sabe se posicionar. No módulo 6 você aprende a ser um jogador que é lembrado, escolhido e indicado, porque aqui você constrói o seu posicionamento real dentro e fora do campo. Você aprende a usar a sua imagem com inteligência, a se apresentar como alguém que carrega valor e não somente talento, não. Vai entender como construir uma marca pessoal mesmo sem ser famoso, como criar um networking que funciona com um treinador, empresário, ex-jogador, fisioterapeuta e jornalista. Você vai dominar o que a maioria nem sabe que existe, ou seja, como se tornar referência na sua posição, dentro do seu time, na sua cidade. Você entra nesse módulo desconhecido e vai sair inesquecível. Fala aí, quantos jogadores você já viu que tinham tudo para dar certo, mas quebraram porque estavam mal assessorados? Faltava time fora do campo, faltava visão, faltava organização. Nesse módulo, você vira uma empresa. No módulo 7, você aprende a usar e montar sua própria equipe, mesmo sem dinheiro. Você descobre como se conectar com profissionais certos e montar uma rede de apoio que acredita no seu projeto. Aprenda a entender contratos, cláusulas, documento para nunca mais assinar sem saber o que está colocando em risco. Aqui você vira o gestor da sua própria carreira. Você sabe proteger o seu futuro e sabe dizer sim com inteligência e não com segurança. Você entra nesse módulo como mais um jogador que espera as coisas acontecerem e sai como o cara que constrói o seu próprio destino. Você pode fazer tudo certo, mas se não entender como o jogo funciona fora das quatro linhas, você vai continuar sendo só mais um jogador. E nesse último módulo, eu vou te mostrar o que os bastidores não te mostram. No módulo 8, você aprende como clubes e empresários pensam, como eles avaliam jogador, o que aumenta o seu valor, o que derruba a sua imagem, mesmo você jogando bem. Você vai entender como tomar decisões como um negócio, como se preparar para o fim de um ciclo e, sobretudo, para a virada certa. E mais ainda, vai encarar o desafio final, um exercício que vai te mostrar o que você quer deixar no futebol, sim, sim, o seu legado. E principalmente o que você vai querer deixar depois dele. Você entra nesse módulo com a cabeça em um contrato e sai com a visão de uma carreira inteira. Olha para mim. Tudo isso que você viu até aqui não é só conteúdo bonito. É um método, é um caminho estruturado, testado e validado para jogadores que estavam exatamente onde você está e que hoje jogam em outro nível. Jogadores que estavam perdidos, sem plano, sem direção e que hoje têm clareza, confiança e, sobretudo, um contrato bom. Isso aqui não é promessa vazia, é planejamento estratégico aplicado ao futebol. E o nome disso é Futebol 360, o único método do Brasil criado 100% com base na realidade de jogadores profissionais do Brasil e da Europa. Enquanto a maioria dos jogadores ainda está repetindo treinos sem estratégia, os alunos de Futebol 360 já estão se preparando com mapa, bússola e plano traçado. Enquanto muitos estão postando na sorte, mandando vídeo aleatório, esperando ligação, que entra aqui no Futebol 360 sabe exatamente o que fazer cada semana para evoluir dentro e fora do campo. E deixa eu te falar uma coisa que ninguém vai te contar. Os grandes clubes, empresários e olheiros só olham com atenção para quem se apresenta como um ativo de valor. E o valor não se improvisa. O valor se constrói. E é exatamente isso que você vai aprender no Futebol 360. Vai se tornar um jogador que se torna desejado não só pela bola que joga, mas pela mente que carrega, pela postura e pela estratégia que segue
durante a carreira. Agora, presta atenção, esse curso não é para qualquer um, é para quem entendeu que já perdeu tempo demais rodando em círculo, é para quem quer se preparar como um profissional antes que a próxima oportunidade passe voando de novo. E sim, esse método poderia estar sendo vendido por 7, 8 mil reais fácil, fácil, porque o que você ganha aqui pode mudar a trajetória da tua carreira inteira. Mas hoje, se você quer continuar comigo até o final, eu abri uma possibilidade de entrar com uma condição totalmente especial. Eu acesso é seu por um ano inteiro. Agora que você já entendeu o peso desse método, eu vou te mostrar o que você recebe ao se inscrever. E porque o Futebol 360 é muito mais do que um curso. Ele é uma virada de carreira. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. Até agora, esse é o máximo que eu consegui entregar em uma aula. E se você já sentiu que o peso do que viu aqui é importante, quer dar um passo real nessa jornada, então agora é a hora de falar de futuro. Agora que você já entendeu o que está travando a tua carreira e que o planejamento certo pode destravar, eu preciso te contar uma verdade. Existe sim um caminho estruturado, testado e prático. Um passo a passo claro para você aplicar tudo isso de verdade na tua rotina. Você pode tentar fazer isso sozinho, tudo bem. Pode buscar no YouTube, ver vídeo de entrevista, tentar repetir o que os caras grandes fazem, mas eu te falo com propriedade. Eu mesmo demorei anos para entender, testar, errar e corrigir cada detalhe desse processo. E no futebol, infelizmente, o tempo não joga ao teu favor. Por isso eu quero te apresentar uma oportunidade clara. Não é um atalho não, é um método, é o mapa. Se você quer subir de divisão, quer jogar no exterior ou conquistar um novo contrato, independente do clube que você está hoje, ou se tem ou não tem empresário, eu tenho uma oferta para te fazer que pode encurtar esse caminho e te colocar, a partir de hoje, anos à frente de quem ainda está tentando de se virar como dá. E agora eu vou te mostrar o que você recebe ao se inscrever ao Futebol 360. Agora que você entendeu que o Futebol 360 é o caminho mais direto, estratégico para mudar de divisão ou jogar fora do país, deixa eu te mostrar exatamente o que vai receber ao entrar nessa turma. Preste atenção, o que você vai ter acesso aqui vale muito, muito mais do preço que eu vou revelar daqui a pouco, no final da nossa aula. Boa, craque! Estamos aqui agora na telinha, onde eu vou te dizer o que você vai receber assinando e adquirindo o Futebol 360, o método comprovado para subir de divisão ou jogar no exterior. Vamos lá, seu computador me dá essa graça, vamos lá. Demora um pouquinho para carregar, mas pronto. Então, você vai receber o acesso completo ao programa Futebol 360, que é um curso 100% online, com 8 módulos gravados, como já viu, e a estratégia prática de base a elite. A liberação é semanal, você recebe um módulo no ato da inscrição e depois um módulo por semana para manter o foco, o ritmo e a constância, e sobretudo para não pular etapa. As primeiras aulas ao vivo são logo na primeira semana, 3 encontros, onde vamos explicar estrategicamente o uso das planilhas. As dúvidas iniciais é resolver direto todas suas questões comigo. E vamos também analisar os roteiros para aproveitar ao máximo o curso. Você vai receber também um diagnóstico individual. Essa já faz parte do bônus. É uma sessão online 1 a 1 comigo, onde vamos fazer um mapeamento da sua realidade, um plano personalizado de evolução, que será disponível para todos os inscritos. O valor dessa sessão eu cobro hoje R$ 90, que vai dar equivalente a R$ 575, mas é incluso dentro da sua matrícula. As ferramentas práticas no Google Drive. Você vai receber, vou te mostrar logo depois o que é o seu Google Drive do Futebol 360. É um modelo de rotina, desbloqueio mental e foco de autoconhecimento, e vai receber nesse curso técnicas avançadas de PNL, coaching e neurociência adaptadas ao futebol. Isso tudo nas planilhas. Nós temos um plantão de dúvidas quinzenal.
Aí você tira a dúvida diretamente comigo ou com a equipe e não fica travado em nenhum módulo. Essas dúvidas são para a parte executiva mesmo, de execução, perdão, em português deslizou, de execução do método. Entende? Então, aí serve para tirar dúvida. Você vai receber um sistema de navegação do atleta, onde você vai visualizar sua evolução, acompanhar o seu progresso e saber o que fazer toda semana. Isso você encontra nas planilhas, que eu vou te mostrar depois. E temos um encontro mensal de implementação. O que é essa implementação? Vamos ter uma hora de implementação de uma ferramenta que vocês estarão precisando em determinados tempos dessa jornada, é uma hora de feedback ao vivo para corrigir a rota e ver se todo mundo conseguiu fazer e aplicar o que foi analisado na ferramenta de forma correta. Agora tem bônus exclusivos. Além disso aqui que vai receber todo mundo, tem alguns bônus que são específicos e outros que também todo mundo vai receber. O primeiro, é uma sessão individual de coaching de 60 minutos comigo, só para quem se inscrever até 30 de junho, às 23h59. O valor real é de 125 euros. Eu cobro 125 euros a sessão. É equivalente a mais ou menos de 810 reais. Você vai receber um diagnóstico, um desbloqueio e um plano de ação personalizado. Essa aqui é a pérola. Essas são uma assessoria de 2 sessões de alta performance e exclusivo para os primeiros 3 inscritos, online, comigo, uma hora cada sessão, onde a gente vai focar na mentalidade, no propósito e na rotina. O valor geralmente dessa 2 sessões de entrada, eu cobro 230 euros, que equivale mais ou menos hoje a 1.490 reais. E agora vem os bônus que são liberados durante o curso, que são para todo mundo, e são liberados conforme o seu avanço. Tem uma avaliação do Instagram com plano de otimização, é uma análise estratégica do seu perfil com sugestões práticas para aumentar a autoridade e visibilidade no futebol. Hoje, mediamente, o valor de mercado de uma avaliação e na otimização de Instagram para jogadores de futebol é na faixa de 297 reais e será liberada a partir do módulo 2. O segundo módulo, o segundo bônus é o modelo de treinamento padrão por posição. Treino físico, técnico e cognitivo de alto nível adaptado à posição. É padrão, repito, não é individualizado. O valor de mercado desse tipo de treino, que é de 30 dias, claro, é na faixa de 247 reais hoje e será disponível a partir do módulo 3. Depois eu vou entregar para você 3 scripts estratégicos de contato com empresário, técnicos e diretores. São mensagem pronta com estrutura profissional para gerar impacto e aumentar a sua chance de resposta. O valor de mercado desce de 197 reais e será liberado a partir do módulo 4. Então, você vê que só os 3 bônus que são liberados para todo mundo são na hora da inscrição e vão ser acessados ao longo do curso, tem um valor de 741 reais. Somando esse bônus com os 2 bônus, as 2 sessões de assessoria, mais a sessão individual de coaching e o diagnóstico, chega a um total de 6 bônus para um valor de 3.926 reais. Diego, eu tenho que pagar isso? Não. Tudo isso já está incluso na sua inscrição sem custo adicional e será liberado progressivamente conforme a sua evolução no curso. Agora, como eu te repito, tem assessoria individual de 2 sessões e a sessão são com condição de inscrição até 23h59 e para os primeiros 3 inscritos. Agora eu vou aqui mostrar para vocês. Vamos trocar só a telinha aqui, share, stop, e vamos entrar na página do curso. Como é que o que você vai encontrar? Você vai encontrar, quando entrar e liberar o teu acesso, com o link você vai chegar aqui. Você vai encontrar o seu curso aqui embaixo, acessar, coloca suas credenciais que você definiu e aqui tem os módulos, os 8 módulos e vamos entrar, por exemplo, nesse aqui, mente blindada.
o jogo começa na cabeça. Todo módulo você vê que tem a jornada aqui toda, o vídeo, e aí vai correndo aqui até completar o espaço de comentário, enfim. E aí, por exemplo, concluída, e ele te dá a aula concluída. E outra questão que é interessante ver é essa aqui, do Drive. O que é Drive? Você vai ter uma pasta, que é Drive Futebol 360. Nessa pasta você vai já encontrar essas outras pastas. O que é interessante, logo ver para você, vai aqui encontrar os workbooks das aulas, né, para resumo das aulas, e os exercícios e as planilhas de treino mesmo. Essa é a parte, o coração da aula. Vamos abrir aqui uma para você visualizar rapidinho o que tem. Toda a aula, por exemplo, no modo na mente blindada, deixa aqui abrir. Toda a aula, você vê, tem 8 aulas aqui embaixo. Você vai na aba da aula e vai ter seus exercícios. Se são as suas perguntas, a automatização do exercício com a planilha e as perguntas que tem que responder e as suas tarefas de prova de execução. E aqui, acabando a prova de execução, vamos ver se abre, se a gente tem essa sorte aqui, abriu, tem avaliação, autoavaliação oficial de cada módulo, que você responde e vai monitorando. Dessa forma, a gente consegue monitorar o seu avanço e todo mundo vai conseguir avançar corretamente. Então, fechou? Vamos sair dessa e voltar onde a gente parou. Beleza? Então, deixa eu aqui fechar e te vejo do outro lado da telinha. Agora, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Como você sabe, o Futebol 360 não é um curso que fica aberto o tempo todo. A gente abre poucas turmas no ano, porque o acompanhamento que eu dou lá exige presença real. E para essa nova turma, a gente vai liberar as inscrições oficialmente na próxima segunda-feira. Mas quem estiver no grupo VIP do WhatsApp vai receber o link antes dos outros e com prioridade total. Mas, Diego, por que você faz isso? Porque o grupo VIP é para quem realmente quer virar o jogo, para quem está decidido a entrar. E o mais, os 3 primeiros inscritos vão receber aquela assessoria de alta performance individual que eu acabei de te comentar. No grupo VIP eu vou mandar o link antecipado, os lembretes e algumas orientações extras. E principalmente eu vou estar mais perto de quem está realmente pronto, mas pronto de verdade para dar esse passo. A gente já teve turma esgotando as primeiras vagas em poucas horas, então, se você quer garantir seu lugar, entre agora no grupo VIP, clicando no link que está aqui embaixo nessa telinha. O carrinho abre segunda-feira, pontualmente, e digo pontualmente, às 8 horas da manhã. Mas se você estiver no grupo VIP, você pode receber esse link até antes e já garantir seus bônus, inclusive a sessão individual comigo, que é só para quem se inscreve até segunda-feira, às 23h59. Se você chegou até aqui, não é por acaso. E se você quer dar esse passo, não deixa para depois, porque no futebol, olha o que eu vou te dizer, quem espera costuma ficar para trás. Clica agora no link, entra no grupo VIP e se prepare. Segunda-feira, às 8 da manhã, sua virada pode começar. E agora respira comigo, porque eu vou te mostrar o que pode ser a maior virada da tua carreira. O Futebol 360 não é só um curso, é um método completo, um sistema, um plano feito para te tirar do ciclo travado e te colocar no ritmo dos jogadores que evoluem de verdade. Quer saber a coisa mais louca? No próximo lançamento, o acesso ao Futebol 360 vai custar R$ 1.997, porque esse é o valor real de tudo. Aquilo que você recebe aqui. Mas olha só, para essa turma aqui que acompanhou essa aula e que ficou até o final, eu preparei algo único e fora do padrão. Preste atenção. Você pode entrar hoje por 10 de 154,82 ou no cartão 1.497 à vista. 10 de 154,82 ou 1.497 reais à vista. Sim, entendeu bem. Isso é menos de uma pizza e de um refrigerante por semana. É bem menos que um pão com café na padaria por dia. E sabe o que significa? Que o dinheiro não é mais uma desculpa. Agora, pense comigo. Se eu te dissesse,
Mano, o João vai embora do Brasil e está vendendo o Jeep dele seminovo por 30 mil. Mas isso só até quarta. Eu tenho certeza que você iria correr atrás desse dinheiro, porque quando o valor é maior que o preço, a gente dá um jeito. É isso o que você tem aqui, é um caminho direto, com tudo pronto, exatamente para mudar de divisão, para se destacar e para finalmente viver o futebol como um atleta estratégico. Diego, mas se eu tiver medo, eu te entendo 100%. Se aquilo que te trava não é o dinheiro, mas o medo, medo de se frustrar, medo de se enganar, medo de investir e não acontecer nada, escuta o que eu tenho para te dizer agora com muita atenção. Eu tenho uma dupla garantia para você não ter mais nem medo e nem dúvida. A primeira, você entra hoje, assiste, testa, aplica e se até 45 dias sentir que não é para você, me manda um e-mail, eu devolvo 100% do valor, sem pergunta, sem enrolação. Se isso não for suficiente ainda, eu tenho mais uma garantia para você. Porque eu entendo que é uma decisão importante para a sua carreira. Preste atenção. Se você quer mais tempo para amadurecer, beleza, funciona assim. Depois de 120 dias, a gente faz uma sessão individual, um a um comigo. Montamos juntos um plano de 90 dias e mesmo assim, se você não tiver nenhum resultado real, eu devolvo o valor do curso inteiro e te dou R$ 500 do meu bolso. Sim, você não perde, só ganha. Agora também, para isso acontecer, você precisa fazer uma sua parte. Ou seja, você tem que completar o curso, os desafios e participar pelo menos de 75% dos encontros executando o plano individual. Se você se comprometer comigo, eu me comprometo com você. Mas agora é com você. Você, de fato, tem três escolhas. Fechar esse vídeo e continuar mais uma semana de treino sem direção, mais um mês travado, mais um campeonato esperando sorte, mais um ciclo repetido. A segunda escolha é tentar sozinho, pesquisar vídeo, dicas, conteúdo solto e gastar meses tentando montar o que já está pronto aqui, com o risco de perder tempo, energia e até motivação. Depois você tem a terceira escolha, o que acho a mais inteligente. Entrar agora no Futebol 360, com acompanhamento real, com acesso direto a mim, com uma comunidade que puxa você para cima e com um plano concreto para a sua evolução. Você chegou até aqui por um motivo e agora a decisão é sua. Mas se for para jogar, joga grande.